querer. Nas tuas águas sem medo eu naveguei e aportei em seus braços no teu balanço. No chamego tão gostoso quando você dança. Em teu passo posso sentir tua timidez. Em seu ouvido vou contando 1, 2, 3. Esse Ipadola virou Pipa-Bola. E aí o povo me chamava de Pipa-Bola. E aí era uma piadinha assim de pipa, mas foi assim uma coisa muito curta, sabe? Mas aí eu lembrei disso, eu falei, pipa é bom. Pipa é bom, pipa é curto, pipa é pequeno, é um nome só. Dá pra mudar essa arroba aqui, pipa. Aí eu tentei música de pipa, enfim, pipa música ficou. Meu pai foi quem me incentivou na música, que ele me incentivou a tocar. Meu pai não era músico, meu pai era profissional, servidor público. Meu pai era servidor público. Eu não era músico, tipo, em casa a gente não tinha assim, é porque meu pai tocava, tinha noites, saraus que ele tocava, enfim, não. Ele tinha um violão que ele guardava no trabalho dele, mas o meu primeiro instrumento foi o cavaquinho, que é o daquela foto, né? E aí quando eu fiz 10 anos ele me deu o violão, me deu umas revistinhas, que lá na Idade das Pedras, quando a gente aprendia a tocar, era na base da revistinha, né, na folha, no papel. E aí ele me deu essas revistinhas, sentou comigo e me ensinou 3 acordes. E foi a colaboração dele. O resto, assim, eu comia aquelas revistinhas, era minha diversão. E meu pai foi esse grande influenciador, assim, a primeira pessoa que me colocou um instrumento na minha mão, a primeira pessoa que me ensinou o que era acorde, que me ensinou a tocar, que me mostrava músicas. Tanto meu pai quanto a minha mãe também. A minha família sempre foi uma família musical no sentido de ouvir muita música. E o meu pai foi esse cara que me deu violão, aí depois me deu uma guitarra depois de muitos anos, me deu meu primeiro disco de banda de rock. E, enfim, a primeira banda era uma banda de garagem, basicamente, formada por pessoas que não sabiam tocar os instrumentos direito. Na época eu tocava guitarra. Eu acho que tinham 3 guitarras na banda e uma a gente fazia de baixo. E nosso primeiro ensaio foi numa bateria de lata. Eu adoro contar essa história, porque foi bem, assim, do fundo da garagem mesmo. Mas o repertório era bem diversificado, assim, não seguia uma linha. A gente era bem imaturo mesmo nesse sentido. A gente tocava o que a gente gostava de ouvir. E achava que uma banda desse jeito, assim, bem misturadona, que ia dar certo, né? Tipo, meio que não deu muito certo. Eu era a única menina. Isso também sempre foi bem marcante, né, na história, nessa trajetória toda. Sempre tive rodeada de homens o tempo inteiro. E meus amigos me incentivavam também, né? Me incentivavam, mas na maioria das vezes eu me sentia tipo um brother deles também, sabe? Eu não conseguia fazer algumas não conseguia compreender algumas questões relacionadas a gênero nessa época. Depois de um determinado momento começaram a ter assim, uma movimentação mais para ter bandas com mulheres e tal, enfim, fiz parte de algumas também. Mas ao meu redor basicamente eram homens o tempo inteiro, né? Era muito latente a descredibilização, sabe? Nos primeiros momentos assim eu não sentia tão forte como eu comecei a perceber depois de um certo tempo, né? E rolavam enfim, né, o machismo interno ali de falar que as meninas só participavam das festas porque elas eram bonitas, que só colocava ela pra tocar porque fulana namorava com produtor, que isso, aquilo, não sei o que. Nunca era sobre a qualidade, nunca era sobre a habilidade, nunca. Sempre era qualquer outro motivo, menos porque a banda era boa, menos porque as meninas sabiam tocar. Nunca. E aí eu ficava nessa, falando, não, eu não vou ser a pessoa que vai ser apontada enquanto, é um rostinho, é porque ela é amiga de fulaninho, é porque isso, aquilo, não sei o quê. Não, eu vou mostrar que eu sei tocar. E isso foi muito importante, esse entendimento, para que cada vez mais, hoje em dia, eu me posicione mesmo, assim, na minha carreira, sabe? De entender como é importante ocupar os lugares, que às vezes a gente se coloca sempre no segundo plano, sabe? Vou convidar não sei quem pra fazer um negócio. Aí você vai e indica fulano, e tipo assim, tem... Você, por que você não dá seu nome, sabe? Por que você não dá seu nome pro projeto?
se indique, velho. Vá lá, faça, não sei, acho que não tem a ver. Tem a ver sim. É que eu tô começando. Vá, não importa, você tem que estar lá, você tem que ocupar o seu espaço, sabe? Porque se você, enquanto mulher, não ocupa esse espaço, vão colocar um outro homem lá no lugar, sabe? E assim, de homens está cheio, está dominado o tempo inteiro. Mas, primeiramente, eu sempre vou indicar uma mulher, não importa, sabe? Vai ser uma mulher e tem que estar lá e tem que ocupar o espaço. Assim, eu acho que o fato do gênero, o fator gênero, acaba sendo muito mais latente do que a sexualidade. Ou talvez eu não tenha elaborado direito ainda sobre isso, né? Eu sempre atribuo muito mais dificuldades relacionadas ao fato de eu ser mulher do que ao fato de eu ser uma mulher sapatão, sabe? Ou talvez porque exista meio que um estereótipo, né? De mulher sapatão, sapatão do violão, né? É bem estereotipado. Ou como você, a primeira coisa que você falou, a primeira mulher instrumentista que você falou foi Lalan, né? Mas Lalan também é uma grande sapatão da percussão. E eu faço as duas coisas, né? Eu tenho uma amiga que ela brinca ela brinca comigo falando que eu sou a sapatão, não sou a sapatão voz e violão, que eu sou a sapatão voz e bateria, né? Que é uma nova categoria de sapatão que eu tô inaugurando. Hoje eu tenho priorizado também o meu momento de me respeitar como eu sou e não o que as pessoas esperam exatamente de mim. Mas essa questão dessa pressão estética, dessa pressão para performar, enfim, personagens que, sei lá, pareçam muito mais acessíveis aí à nossa bela sociedade conservadora, né? E assim, a sociedade é diversa, problema, vocês que lute, porque não dá pra ser todo mundo igual, né? A questão da espiritualidade eu acho sempre muito assim, porque é uma coisa muito particular, né? Então, assim, eu tenho minha fé, eu tenho minha crença, eu tenho meus guias, eu recebo meus recados e cuido da minha espiritualidade. E em alguns momentos é a espiritualidade que me dá força, assim, pra continuar, sabe? Eu já quis desistir desse trabalho algumas vezes, eu já quase desisti deste trabalho, esse que tá pra ser lançado agora, né? Eu ia abrir mão de tudo isso, eu não ia me envolver com isso mais, mas foi a espiritualidade que me deu força, assim, sabe? Pra continuar e de entender que música faz parte de mim e a gente tem uma relação muito próxima. E em relação à composição, é uma coisa que a espiritualidade ela tá aparecendo um pouco mais como tema agora, né? O EP vai ser lançado, ele chama Ela, o Mar e Eu. E, de certa forma, traz uma referência também em relação ao mar, né? Traz essa questão da espiritualidade, da questão do feminino, essa coisa materna, Iemanjá e tal. Essa figura de Iemanjá também meio mítica num determinado momento, né, da mulher sereia, de se identificá-la assim, né, enquanto mulher peixe e tal. E essa coisa do mar ela aparece muito nesse álbum, né, nessas músicas, nessas últimas músicas. Eu acho que durante muito tempo, assim, eu não me via como artista, assim, tipo, mesmo assim, depois de subir no palco, depois do primeiro show, eu ainda não me entendia enquanto artista. Eu achava que, tipo, aquilo era meio que uma diversão, sabe, que eu tinha. E eu fui começando a compreender quanto mais o tempo foi passando, quanto mais eu fui me inserindo mais na cena, fui percebendo que as pessoas conseguiam viver de música, que tinha uma renda na cidade acontecendo, né? A cena local, de fato. E acho que vem depois da transição, assim, da época que eu tocava mais, fazia parte da cena mais alternativa, tocava banda de rock, banda de reggae. E aí quando eu comecei a tocar forró, acho que foi quando eu comecei
entender, assim, que era um trabalho, né? Enquanto que artista também tá enquadrado ali, né, na lista de profissões, sabe? Que era uma profissão, era um trabalho. Então, acho que já tinha uns aninhos aí que eu tava na estrada. Eu só fui entender e aderir e tomar aquilo, assim, como atividade profissional mesmo, depois de um tempo. Você trabalhar no festival, que sempre fui público a vida toda. E sempre toquei em banda e sempre quis tocar. Sempre quis tocar. Mas eu nunca achei que eu fosse tocar no Suíça com a minha banda, que ia ter minha cara no cartaz e que eu ia ser cantora das minhas próprias músicas. Nunca imaginei isso. Eu sempre achei que eu fosse tocar na banda de alguém, né? Eu ia fazer parte de uma banda e a banda ia tocar no festival, não que eu era a banda. Deu certo pra caramba, assim, né? Foram 220 bandas no ano passado e aí a gente entrou, né? Iam escolher 5 bandas da Bahia, selecionar 10, entre elas 5 bandas da Bahia. E assim, para um projeto novo que não tinha nada lançado, que eu coloquei uma versão demo lá, eu fiquei muito surpresa. Juro que assim, que eu me inscrevi, eu não tava com muita expectativa, não. Não tava mesmo. Pra mim foi uma surpresa muito grande quando eu recebi a notícia. E, nossa, assim, a responsabilidade para mim aumentou muito mais do que do ano passado, né? Porque agora a gente já teve uma experiência, então já tem uma certa expectativa. Um palco que é importante pra gente aqui localmente e pra mim também como pessoa, pra mim o palco do Suíça é um dos palcos mais importantes. Então, tô animada, ansiosa.